demais autoridades que compareceram estão todas convidadas a subir aqui a primeira diretora. Eu devolvo a palavra ao senhor presidente José Ricardo Roldão Filho. Eu gostaria de pedir às autoridades que não foram seus nomes citados que se sentisse à vontade, como se fosse como um dos que hoje será homenageado. E pediria àqueles que estão de pé, aqui na frente ainda tem algumas cadeiras que, se quisessem sentar, se está à disposição. Eu solicitaria o vereador Ivaldo Barbosa Rezende que desse abertura às oratórias de hoje, usando a tribuna para falar a respeito de sua indicação, a qual se tornou projeto do decreto legislativo que concede o título de cidadania ao ilustríssimo jornalista Sérgio Carlos Bartari. Ivaldo Barbosa Rezende, faça uso da palavra. Meu caro presidente, colegas de Itapajipe e cidades vizinhas, autoridades presentes e distinto público. Hoje, para nós, é motivo de grande importância. Veja, os senhores, estamos comemorando 2 anos de criação de nossa comarca. Isso, para nós, é motivo de felicidade. Eu digo nós porque representamos esse povo que nos colocou aqui no poder. A minha indicação, que hoje se torna projeto de lei, foi pensando no pioneirismo de Sérgio Portari, na coragem de Sérgio Portari. Vejam, os senhores, que Itapajipe era uma cidade sem formação. E hoje temos aqui, semanalmente, o nosso jornal. Foi pensando nisso e ouvindo companheiros, eleitores, que resolvi apresentar uma indicação. E graças a Deus e a sociedade, essa indicação foi apoiada por unanimidade de meus companheiros aqui presentes. Por isso, eu quero, em nome do povo, dizer a Sérgio Portari, continue na luta, pois vale a pena. Vejo, senhores, que me recordo quando o Sérgio Portari chegou em nossa região. E foi uma luta árdua, mas nunca deixou ir abaixo, sempre em frente. E hoje estamos aí, conforme já disse, o nosso jornal, não somente servindo a Itapajipe, mas a São Francisco de Sales, que também compõe a nossa comarca. E também o Frutal, temos o Pontal, o Triângulo, que é de suma importância. Em nome do povo de Itapajipe, quero levar aqui o meu abraço e os parabéns da Sérgio Portari. Obrigado, senhor. Com muita satisfação, honra, tenho a grata satisfação de convidar o jornalista Sérgio Carlos Bartari para fazer parte da nossa mesa. Eu convido o vice-prefeito Artiro Batista Ferreira para fazer parte da mesa. Dando continuidade, eu convido o vereador Evaristo Moura Soares para fazer uso da palavra, falando a respeito da sua indicação em parceria com o vereador Sivaldo Roberto Barbosa, que concedeu o título de cidadania ao meritíssimo senhor juiz, Dr. Odilon José Mendes Soares. Evaristo Moura Soares, que faça uso da tribuna.
senhores vereadores e caros colegas, meritíssimo juiz de direito, Dr. Odilon José Mendes Soares, digníssimo promotor de justiça da cidade de Uberaba, que está colaborando conosco a serviço da nossa justiça e da grandeza do Poder Judiciário. Distinto público presente, autoridades que nos honram com suas visitas, quer do Judiciário, do Legislativo, do Executivo, enfim, de toda a sociedade das cidades circunvizinhas de Itapajipe. Todo o fato advém, acredito eu, de uma justiça. E eu, em nome do povo de Itapajipe, atendendo uma solicitação geral e achando por bem, em parceria com o ilustre companheiro Simão Roberto Barbosa, achamos por bem fazer uma indicação, sugerindo a esta Casa que fosse aprovado um título de cidadania ao meritíssimo juiz de direito, razão pela qual hoje comemora-se 2 anos da fundação da comarca, e seus trabalhos foi de tamanha relevância, de tamanha importância, que por unanimidade de nosso município achamos por bem otorgar este título a este ilustre filho de Itapajipe. Eu me sinto com toda a humildade, mas neste momento com bastante grandeza e até com bastante vaidade, fazer parte dessa Câmara e, em nome do povo, adotar Dr. Odilon como mais um filho de Itapajipe, porque ele é merecedor e faz jus a esta causa que ora acabamos de travar em benefício e em favor de seu nome. A todos o nosso sincero agradecimento, e quero também agradecer ao excelentíssimo senhor prefeito Jerônimo Donizete pelo grande apoio, pelo seu relevante trabalho prestado à nossa comunidade, à nossa causa e, afinal, ao bem-estar do povo de Itapajipe. A todos o nosso muito obrigado. E ao doutor Odilon, meus sinceros parabéns. E ao Sérgio Portari também, quero aceitar em meu nome, em nome do povo, o meu abraço, o meu estímulo e a minha gratidão. A todos, muito obrigado. Continuando, solenidade, eu convido o vereador Simvaldo Roberto Barbosa, o qual teve a iniciativa da indicação que tornou-se projeto de lei, dando ao Dr. Odilon o título de cidadão, o direito de servir desse município. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, excelentíssimo senhor presidente da Câmara, senhor José Ricardo, excelentíssimo senhor prefeito municipal, a qual eu quero cumprimentar juntamente com todos os prefeitos de cidades vizinhas, que muito nos honram com a sua presença, senhor Sérgio Portari, Adir, vice-prefeito, vereadores, companheiros de Câmara aqui, companheiros de outras cidades vizinhas também, enfim, todas as autoridades que compõem esta mesa, todo o distinto público também, demais autoridades também, que não, devido ao espaço, que não estão compondo a mesa. É com muito orgulho e muita honra, se tornando, acho, numa necessidade, numa realidade. Quando, em 1991, eu fazia parte
parte desse legislativo, como presidente dessa casa, e demais 7 companheiros, mais 6 companheiros, né, que hoje continuam trabalhando nessa casa junto comigo. É que a gente sentiu, eu senti a necessidade muito grande de fazer essa indicação, de ver de perto, trabalhar de parceria com o meritíssimo juiz, Dr. Odilon, ao qual aqui está sendo homenageado na data de hoje. Juntamente com o ex-prefeito Antônio Gonçalves de Paula, aquele baluarte ao qual eu aprendi a admirar e trabalhar junto com ele. Que o trabalho seu, o trabalho nosso, junto com os demais vereadores, Antônio, está sendo hoje uma comemoração bonita do 2º aniversário da comarca de Tabajara. Parabéns a você pelo esforço que teve junto com nós vereadores também. Aos meus colegas vereadores que trabalharam junto comigo, para que tudo se realizasse igual vem realizando durante esse tempo. Em parceria com o nosso colega, conforme eu já disse, Varisto Moura Soares, na primeira reunião depois do recesso que nós tivemos desse legislativo, eu disse a ele que iria fazer essa indicação ao cidadania ao meritíssimo juiz Dr. Odilon. Ele disse que era de suma importância e que ia ser uma indicação de autoria dele também, que era o que ele pensava naquele momento. Por isso, os autores da indicação é eu e o novo colega Varisto Moura Soares. A você, Sérgio Portais, o ano passado que eu presidia esse legislativo, fiquei muito contente quando recebi a indicação do vereador Ivaldo Barbosa Rezende. Quando coloquei aquela indicação em votação, que foi aprovado por unanimidade, para mim foi uma felicidade muito grande, por sentir também que era bem merecido devido ao seu esforço também, o seu trabalho, a cobertura que você nos tem dado, tanto na instalação da comarca, como nos trabalhos hoje, que vem seguindo por parte do Legislativo e por parte do Executivo. A você, Geraldo Donizete, nós estamos com poucos mais de 100 dias de administração, que estamos trabalhando junto. Muito sucesso a você, que continue com essa garra, com essa vontade de trabalhar. E aos meus colegas de plenários, que vamos continuar nessa luta árdua que nós estamos enfrentando, porque nós temos força, e se Deus quiser, nós nunca vamos perder as forças de trabalhar em prol desse povo nosso. Porque é um povo que merece, um povo que soube escolher os legítimos representantes do município de Itabajara. A todos vocês, meu muito obrigado pela presença, porque eu acho que está sendo as primeiras vezes que a gente faz uma reunião assim, uma reunião ordinária e transformando numa reunião solene em casa tão cheia. Isso é muito importante para nós. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado. Eu peço desculpa ao jornalista reportagem por uma falha minha, mas ele não levará isso em consideração. Eu peço ao vereador Zivaldo e ao vereador Evaristo que traga o doutor Odilon até a mesa do plenário. O mesmo que eu deveria ter feito com o ilustríssimo jornalista Sérgio Portela, mas ele irá entender tudo isso.
convidaria o presidente da Câmara de Fronteira, Sérgio Campos, para que faça parte da nossa cabeça de honra. Eu convidaria o vereador Uderlin Queiroz Menezes Barbosa para que fizesse uso da tribuna. Senhor presidente, senhores prefeitos de cidades vizinhas, caros colegas vereadores, os da nossa comarca e de cidades vizinhas também, demais autoridades aqui presentes, distinto público, para nós, filhos de Itapajipe, hoje é um dia de muita alegria, porque estamos comemorando o aniversário de 2 anos de comarca esta que foi batalhada, uma luta muito cansativa pelos administradores anteriores, pelos políticos da região. Gostaria, primeiramente, de agradecer a Deus por ter nos dado este mérito, ter dado aos nossos políticos o privilégio de conquistar tal mérito. E dizer também aos senhores que, para nós, os vereadores desta casa, é coisa que muito nos emociona, nos emotiva, de ver a nossa casa hoje tão cheia, tão abrilhantada pela presença dos senhores. Aos colegas que tiveram a brilhante ideia de homenagear tão distintos cidadãos, eu gostaria de um parabéns especial a eles, porque entre nós, os vereadores, eu não sei se de cidades vizinhas também são assim, mas cada um entre nós pensamos sempre em ter uma boa ideia, sempre uma ideia melhor do que a do outro, Deus que seja em prol do município, do povo, de qualquer coisa. Então, esses 2, 3 colegas tiveram ideias brilhantes, porque realmente as pessoas merecem tal privilégio. Então, a vocês 3, meus parabéns, e aos homenageados também, eu quero dizer que muito nos orgulha tê-los entre nós. Aos colegas vereadores, por ter apoiado a ideia deles, por unanimidade também, meu muito obrigado. E dizer aos atuais administradores que continuem trilhando essa boa administração que os nossos prefeitos anteriores, os nossos presidentes de câmaras anteriores têm feito por Itapajipe e pelo desenvolvimento desta. E mais, meu povo, muito obrigado pela presença de todos e que estejam sempre aqui conosco nas oportunidades que forem cabíveis. Muito obrigado. Eu convidaria o vereador Eucarístio, da cidade de Governador Gomes, representando o presidente da Câmara daquela cidade, e ao nobre amigo, ex-prefeito da cidade de capital, Pedro Borges, para que faça parte da nossa mesa. Eu queria deixar a palavra franca para alguém que não se inscreveu para fazer sua oratória, alguém que queira fazer uso da palavra, que possa dirigir a nossa tribuna. Urias Neto da Silva. Senhor presidente José Ricardo Roldão Filho, queridos vereadores, meretíssimo juiz de direito, doutor Odilon, grande amigo e
publicador das notícias de Itapajipe, Sérgio Portari, público presente, pessoas que nos visitam da cidade vizinha. Eu quero deixar aqui com simples palavras a minha homenagem a esses vereadores que eu tenho seguido o seu trabalho passo a passo nesta casa. É uma honra muito grande estar com eles presidindo todas as reuniões. Que esses vereadores têm trabalhado ditamente ao compromisso feito ao lado do povo de Itapajipe nas eleições anteriores. Posso dizer porque acompanho os seus trabalhos. Uma das honras para mim e para todos é que esta Câmara de Vereador ampliou esta sala para que nossas simples vozes chegassem até a vocês um pouco de perfeição. Porque esta sala não daria a oportunidade de realizar um evento como este para que vocês nos ouvissem. E esses homens trabalharam ditamente para que este evento fosse realizado para que vocês nos ouvissem com perfeição. Isso é de suma importância, um trabalho honesto e de realizações. Para que esta casa tivesse hoje cheia como está, assistir, ser feita as realizações de eventos para que Sérgio Portari estivesse aqui hoje recebendo um título de cidadania. E que também o meritíssimo doutor juiz de direito, doutor Odilon José Mendes Soares, recebesse esse título, que são capazes, um que os transmite a notícia, o outro que nos leva os seus vereditos com muita realidade ao lado do povo de Itapajipe. É com simples palavras, mas não podia deixar de dizer a todos, meu muito obrigado. Alguém queira fazer uso da palavra? A palavra continua, Frank. Eu gostaria, nesse instante, também expor aquilo que na realidade, no momento, é inteiramente o meu sentimento. Ao meritíssimo senhor juiz, Dr. Odilon José Mendes Soares, ao digníssimo jornalista, meu particular amigo Sérgio Carlos Portari, o qual muito nos ajudou, muito nos incentivou para que não perdesse a força de lutar para o interesse do nosso povo de Itapajipe. Aos meus companheiros vereadores, os quais eu devo o direito e a honra que me concedesse para mim presidir esta casa em uma sessão de tamanha importância como essa. As autoridades vizinhas, ao meu querido prefeito Jerônimo Donizete da Silva, aos meus irmãos e meus amigos que se encontram presentes, eu envio um pouco do meu sentimento, um pouco da minha gratidão. Seria para nós um prazer maior o gosto de se lutar para vencer os espinhos que tem na carreira política, era vendo uma casa cheia como essa em todas as reuniões. Mas sabendo que isso é impossível, mas hoje parece que foi para valer, e eu lhes agradeço o comparecimento em massa, nos prestigiando e prestigiando essas autoridades que se tornará filhos do nosso município,
por intermédio de um título de cidadania que foi aprovado unanimemente nesta Casa. Ao Dr. Odilon, ao jornalista Sérgio Portari, as nossas gratidões, as nossas felicitações, de só nós vereadores não, mas sim, em nome do nosso povo que nos deu o direito de ser vereador e lhes dar e oferecer esse título. Nós não estamos fazendo bonito, mas sim, estamos pagando um pouco daquilo que nos fez nos oferecer. Dr. Odilon, que todos conhecem, com sua simpatia imensa, com seu caráter humano e profissional de um magistrado, conduziu por esses 2 anos o Poder Judiciário desse município, deixando caráter, capacidade e muito mais do que isso, um cidadão social nas horas vagas. Isso, meus senhores, nos orgulham de ser independente do Poder Judiciário. Não porque Frutal tem nos maltratado, Frutal nos acolheu muitos anos como filhos de Frutal, mas não existe um cidadão, meus senhores, que não queira ter como chefe do Poder Judiciário um cidadão como o Dr. Odilon José Mendes Soares. E pela mesma forma, eu tenho a dedicar ao jornalista Sérgio Carlos Portari, todos os itapajipenses, às vezes nem sonhava que poderia ter em nosso município um cidadão chefe de uma imprensa com o seu comportamento, com a sua habilidade, com o seu caráter. Ao Sérgio Portari, nós devemos muito, meu senhor, aprendemos muito com o Sérgio Portari, até mesmo legislar. Ele não é uma pessoa que simplesmente vem buscar o seu dinheiro como profissional em Itapaji. Ele está ao nosso lado, dedicando, nos ensinando, às vezes até nos corrigindo. Mais do que eu, ninguém tem direito de agradecer o Sérgio Portari, porque tivemos discussões, tivemos momentos atritos, mas tudo foi solucionado por intermédio de sua filosofia e sua sabedoria. Me desculpe as autoridades, as quais eu não relacionei os nomes, porque foram de improviso a chegada de todos e não passaram a mim a relação de todas as autoridades. Mas vocês sabem que o coração de um legislador, de um homem que tem o prazer de viver na vida pública, é abraçar como todos fomos postos legítimos irmãos. Mais uma vez, eu digo aos homenageados de hoje, o nosso carinho, nossa gratidão, e que podemos às vezes oferecer mais alguma coisa por tudo que tem nos feito. Muito obrigado. Eu convidaria, se iniciar os trabalhos, a nossa secretária, para que faça a leitura dos currículos de Dr. Odilon, de Sérgio Carlos Portari, o qual eu pediria a máxima atenção dos amigos presentes, o porquê esses homens, esses cidadãos chegaram aonde chegaram. Decreto Legislativo número 5, de 1º de dezembro de 1992. Concede o título de cidadão honorário. A Câmara Municipal de Itapaji, do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, aprovou e promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica outorgado ao senhor Sérgio Carlos Portari, digníssimo jornalista, o título de cidadão honorário itapajipense. Artigo 2º. A presidência da mesa deverá providenciar a impressão do respectivo diploma para ser entregue ao homenageado em sessão solene designada para a solenidade. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Registre-se e publique-se. Sala de sessões, 1º de dezembro de 1992. José Ricardo Rodon Filho, presidente. Arlindo Rodrigues Almeida, vice-presidente. Paulo Barbosa Rezende, secretário.
Currículo vitae. Sérgio Carlos Cortari. Sérgio Carlos Cortari foi a criança de número 153, nascida na recém-fundada cidade de Dracena, na região da Alta Paulista, interior do estado de São Paulo. Filho de um dos desbravadores da região, Roque Cortari, e de dona Irma Cavalari Cortari. Sérgio nasceu no dia 16 de setembro de 1954. É o primogênito de uma família que viria a se completar com Sônia Maria, 4 anos mais nova. Aos 6 anos de idade, ingressou no curso primário anexo ao Instituto Estadual de Educação Isaac Pereira Garcês. Aos 9 anos, iniciou o curso ginasial, na mesma escola onde cursou até a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Tarso Dutra de Dracena, curso completado em 1976 em Ribeirão Preto, na Faculdade Barão de Mauá. Também em Ribeirão Preto, ingressou no curso de Comunicações da UNAEP, onde cursou jornalismo até o 7º período. Em 1970, ano que o Brasil sagrou-se tricampeão mundial, Sérgio ingressava no sonho de tornar-se jogador de futebol, ao ser chamado para integrar a equipe de Júnior de Dracena, equipe de sua cidade que disputa até hoje o Campeonato Paulista da 2ª Divisão. Chegou à equipe principal em pouco tempo e também, em pouco tempo, recebeu o convite para jogar pela Marília. Dali mudou-se para Ribeirão Preto, onde integrou as equipes do Comercial FC e do Botafogo FC. Atuou pelo Grêmio de Futebol Porto Alegrense e chegou a negociar contato com o Náutico do Recife. Abandonou a carreira em 1977, mas continuou amando o esporte. Foi campeão paulista de futebol de salão pela Liga do Presidente de Futsal em 1978 e campeão paulista pela Federação de São Paulo em 1979. Durante o período em que jogava futebol, Sérgio Cortari dedicou-se aos estudos e atividade da construção civil em Ribeirão Preto. A convite da editora Abril, foi para São José do Rio Preto em 1978 para abrir o escritório de representação comercial da empresa. Participou ainda da implantação do sistema SP2 da Rede Globo e trabalhou nos departamentos comercial e de jornalismo da Rede Record TV até 1980. Nessa mesma época, formou-se em árbitro de futebol e futebol de salão, estudando com nomes como Armando Marques, como Aldo Arco Filho e outros grandes nomes do esporte brasileiro. Foi supervisor do Rio Preto e do América. Em 1980, depois de ter participado da equipe do jornal Dia e Noite e do movimento de fundação do jornal A Voz do Povo, recebeu o convite do jornalista Nárcio Rodrigues da Silveira para um estágio de 90 dias no jornal Esquema de Frutal. Do estágio, como repórter, surgiu o convite para ficar, dado sua pronta identificação com todas as comunidades do Baixo Vale e com o estilo do jornal. De repórter, passou logo a redator, além de ser o encarregado da cobertura jornalística de Itapajipe, São Francisco de Sales e Iturama. Já neste período, construiu um grande círculo de amizades nessas cidades. Foi subeditor e redator-chefe do Esquema até outubro de 1985. Participou da fundação do Jornal do Campo, que nasceu em Frutal e hoje está instalado em Uberlândia. No ano de 1985, deixa o Esquema para assumir a chefia da redação do Diário de Votuporanga e a gerência geral da Rádio Clube, também daquela cidade paulista, participando do processo de implantação da emissora Clube FM. Em 1986, retorna a Minas, novamente a convite de Nárcio Rodrigues da Silveira, na condição de sócio e diretor de redação do Jornal do Campo. Residiu em Uberlândia e até junho de 1988, onde, além do Jornal do Campo, passou a dirigir também o Esquema Regional. Em junho de 1988, retorna a Frutal e ao Baixo Vale, naquilo que ele mesmo classifica como um encontro consigo mesmo. Em 1989, uma tristeza e uma alegria. No dia 1º de julho, perde seu pai, Roque Cortari, de maneira inesperada. Velho companheiro de luta e de sala de trabalho,
Código Portales seria homenageado por Sérgio com a criação da edição Futal, lançada no dia 1º de agosto, para realizar, mesmo de maneira póstuma, o sonho do italiano que queria ver o filho dono de um jornal seu. Em 1º de julho de 1990, numa outra homenagem ao pai, Sérgio Portales lança o jornal Frontal do Triângulo, de circulação regional. Sua pronta identificação com Itapajipe seria traduzida em obra concreta no ano de 1991, com a emancipação judiciária do município, que se transformou em sede de comarca. Portales consultou as lideranças políticas, administrativas e comunitárias, além da população local, e decidiu lançar um jornal exclusivamente voltado para a comunidade. Surgia no dia 20 de abril de 1991 o jornal Comarca de Itapajipe, justamente no dia em que o Tribunal de Justiça instalava a comarca de Itapajipe. Na vida pessoal, Portales é uma pessoa voltada para a sua família, primeiramente com os pais e irmã, que sempre estiveram ao seu lado, nas andanças pelas mais diversas cidades do país. Sérgio Portales casou-se com a publicitária Lívia Maria Leibosch Portales em 3 de setembro de 1977. Dessa união, o Baixo Vale abriga 2 frutos, Sérgio Carlos Portales Júnior, de 15 anos, e Rodrigo Daniel Leibosch Portales, de 9 anos. Dedicado à literatura, Sérgio venceu em 1976 o concurso de contos atualidades em Ribeirão Preto, recebendo também menção honrosa por outro trabalho. Em 1986, recebeu 2 prêmios Sabesp de jornalismo, concorrendo com outros 3.000 jornalistas. A reportagem Os que Vivem da Morte valeu-lhe o prêmio na categoria ampla e 1 hora à frente, sob o horário de verão, foi premiado na categoria especial. Recebeu seus prêmios das mãos do ex-governador paulista, Orestes Quercia. Na região, possui um vasto currículo de trabalho comunitário. Em 1981, assumiu o cargo de assessor de imprensa da Associação Comercial e Industrial de Frutal, sem remuneração. Foi membro da Associação Cultural Paulo Goulart e do Grupo AI, União para Grupo Polo Atividades. União para Atividades Integradas. Além de ter participado da fundação do Grupo Polo Atividades, também de caráter cultural. Participou do Conselho Comunitário de Frutal e acompanhou o surgimento do Grupo de Ação Comunitária, além de ter integrado o movimento Acorda Baixo Vale. Portales foi um dos fundadores do Rotary Club de Frutal Sul e acompanhou a fundação dos Rotary Clubes de Fronteira, Itapajipe e Pirambu. Participou da criação da Associação das Cooperativas do Triângulo Mineiro e da Comissão do Estado do Triângulo, que visa a emancipação dessa região. Atualmente é o secretário do movimento, que tem na presidência regional o prefeito eleito de Itapajipe, Jerônimo Donizete da Silva. Foi homenageado em 1982 pela Associação dos Choferes de Frutal, recebeu o diploma de honra ao mérito da Associação Comercial e Industrial de Frutal no mesmo ano e também homenageado pelo Rotary Club de Frutal com diploma de honra ao mérito desde 1988. É eleito jornalista do ano de Frutal, em eleição do jornal Folha de Frutal. Recebeu também o troféu como melhor jornalista do Triângulo em 1989. Em maio de 1990, recebeu a comenda Estado do Triângulo. Colabora com diversos jornais e revistas de Minas e São Paulo. Incentivador de novas iniciativas, participou da fundação e instalação da 102 FM de Frutal. Contribuiu para a criação de novos jornais de Frutal e região. Gosta de patrocinar eventos culturais e esportivos. Em 1989, coordenou o primeiro torneio de integração regional de futebol amador e, em 1990, promoveu a primeira taça Pontal do Triângulo de futebol amador, que teve a participação da Associação Recreativa Itapajipense. Como diretor de esportes do Alvorada Praia Clube de Frutal, iluminou o campo de futebol daquele clube, construindo 2 quadras de tênis e promoveu por 2
Como vocês perceberam, até onde chegou o jornalista Sérgio Carlos Portari, não é à toa que hoje ele recebe esse título de cidadão honorário de Itapajipe. Em seguida, nós vamos conhecer o que foi, um pouco do que foi o Dr. Dilon Mendes Soares até hoje. O secretário fará a leitura do decreto legislativo e em seguida do seu currículo vital. Decreto legislativo número 1, de 8 de março de 1993. Concede título de cidadão honorário. A Câmara Municipal de Itapajipe, Estado de Minas Gerais, por seus representantes, aprovou e promove o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica outorgado ao meritíssimo juiz de direito da comarca de Itapajipe, Dr. Odilon José Mendes Soares, o título de cidadão honorário de Itapajipe, Minas Gerais. Artigo 2º. A presidência da mesa deverá providenciar a impressão do respectivo diploma para ser entregue ao homenageado em sessão solene designada para a solenidade. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Registre-se e publique-se. Sala das Sessões, em 8 de março de 1993. José Ricardo Rodão Filho, presidente. Arlindo Rodrigues Almeida, vice-presidente. Ivaldo Barbosa Rezende, secretário. Currículo vitae. Odilon José Mendes Soares, nascido em 8 de junho de 1948, na cidade de Pedro do Rio, estado do Rio de Janeiro, filho de Ricardo Soares de Almeida, já falecido, e Trindade Mendes Soares, atualmente residente em Juiz de Fora, Minas Gerais. Os pais, avós e bisavós são naturais da cidade de São João Nepomuceno, na zona da Mata do estado de Minas Gerais. Tem duas irmãs, Maria Helena de Almeida Vasconcelos e Marli Mendes Soares Domingos, falecido. Entre 4 e 5 anos de idade, seus pais mudaram-se para Juiz de Fora, cidade onde passou toda a sua infância e juventude, tendo saído só há pouco tempo de lá, quando ingressou na magistratura. Fez o curso primário na escola Dona Olívia dos Prazeres Costa, tendo após concluído o curso ginasial no ginásio Monteiro Lobato, pertencente às escolas da comunidade. Filho de pais pobres, pai operário e carpinteiro, mãe enfermeira, desde a mais tenra idade, se impôs uma árdua e dura luta pela sobrevivência. Quando criança, engraxava sapatos na feira livre de Juiz de Fora, além de vender verduras nas ruas, carregar roupas para a lavadeira, fazer faxinas em residências, etc. No ano de 1961, então com idade entre 13 e 14 anos, trabalhou como office boy no escritório do advogado Sebastião Murilo da Silva Filho, rua Alpeus de Juiz de Fora, já falecido, sendo que este único profissional foi seu professor no último ano de seu curso universitário de Direito. Em 1962, ingressou no SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, sendo que naquela escola, estudando todo o período de curso, formou-se em tornearia mecânica, concluído o curso em 1964. Durante todo este período, estudava de dia no SENAI e à noite no curso ginasial. Após o término do curso de torneiro mecânico, trabalhou em 2 fábricas em Juiz de Fora nessa profissão. Entre os anos de 1965 e 1966, trabalhou em uma oficina de concertos de rádio e televisão, tendo feito o curso de rádio e televisão por correspondência. Essa oficina pertencia a um padrinho, José Augusto de Carvalho, hoje professor aposentado do cadeira de eletrônica do curso técnico da Universidade Federal de Juiz de Fora. Entre os anos de 1966 e 1967, começou a trabalhar no escritório de seu primo, Geraldo Rodrigues da Costa, até hoje existente com o nome de Corel Contabilidade Limitada. Neste escritório, trabalhando como auxiliar, teve o primeiro contato
com contabilidade, o que o levou a iniciar os estudos técnicos em contabilidade. Em 1967, ingressou na firma RS Móveis e Decorações Limitada, na função de auxiliar de escritório, tendo lá trabalhado até o ano de 1971, quando de lá saiu, ocupava o cargo de chefe do departamento do pessoal. No ano de 1972, concluiu o curso de técnico em contabilidade no Colégio Comercial Moraes Júnior. Em 1971, casou-se, advindo deste casamento 4 filhas: Flávia Cristina Soares, nascida em 1972, Elizabeth Graça Soares, nascida em 1975, Adriana Célia Soares, nascida em 1977, e Esther Fernanda Soares, nascida em 1985. Entre 1972 e 1979, trabalhou como contador em diversas empresas de Juiz de Fora, montando escritório de contabilidade. Em 1974, começou a estudar Direito na Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, Viana Júnior, em Juiz de Fora, tendo sido diplomado no ano de 1979. Após concluir o curso de Direito, passou a exercer a profissão de advogado, juntamente com a de contador, até o ano de 1991, quando ingressou na magistratura mineira. Desde o curso ginasial até o universitário, sempre estudou à noite, pois durante o dia trabalhava para o sustento seu e de sua família. Entre os anos de 1972 e 1980, fez outros cursos extracurriculares, tais como curso de extensão universitária em administração de empresas, Faculdade Cândido Mendes, Rio de Janeiro, curso de análise, estrutura e balanço, Senac, Juiz de Fora, correção monetária das demonstrações financeiras, Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, curso de Direito Tributário e Fiscal, Faculdade Viana Júnior. No ano de 1990, prestou concurso de ingresso na carreira de Juiz de Direito do Estado de Minas Gerais, tendo sido aprovado. Tomou posse no cargo de Juiz de Direito Substituto no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no dia 11 de março de 1991, tendo sido designado pelo então presidente do Tribunal, desembargador José Fernandes Filho, para trabalhar na cidade de Frutal como juiz cooperador. No mês de abril de 1991, devido à férias do titular, passou a exercer o cargo de diretor do Fórum da Comarca de Frutal, tendo-lhe recaído a obrigação de providenciar a instalação da Comarca de Itapajipe, com data já definida para o dia 20 de abril de 1991. Durante a solenidade de instalação da Comarca de Itapajipe, foi designado pelo presidente do Tribunal de Justiça como primeiro juiz de direito da comarca. Visando colocar a Comarca de Itapajipe em funcionamento o mais rápido possível, promoveu o concurso público e começou imediatamente a organização dos serviços forenses, tendo iniciado os trabalhos forenses na comarca a partir do mês de agosto de 1991. Neste período, empreendeu esforços para a instalação da Defensoria Pública, visando possibilitar aos mais carentes a prestação jurisdicional. Ao seu pedido, foi autorizado pelo Tribunal de Justiça do Estado a criação do Juizado de Pequenas Causas, com vistas a propiciar ao povo a agilização da justiça. Atualmente, é juiz de direito e diretor do Fórum da Comarca de Itapajipe e juiz coordenador do multirão do Judiciário do Polo de Frutal. Itapajipe, 16 de fevereiro de 1993. Odilon José Mendes Soares. Vocês perceberam que é um pouco cansativo ouvir a leitura de um currículo, mas é por aí. Muitos de vocês passarão a conhecer quem foi esse dois cidadão e por que chegou aonde está. Eu gostaria de agradecer a presença do promotor Luiz Carlos Martins, do presidente da Câmara de Frutal, José Adão da Silva, dos vereadores também de Frutal, que me acompanhou, o prefeito de São Francisco do Rio, Ferreira Borges, o prefeito de Frutal, Toninho Heitor, presidente da Câmara de São Francisco e demais vereadores, Jovelino, presidente da Câmara de Fronteira, Sérgio Campos,
vereadores de Comendador Gomes e demais cidades e demais autoridades presentes. Nosso agradecimento. Continuando, eu darei a palavra à tia Bichinha, que é uma implacável oradora e será representada pela jornalista Amália Rocha. Boa noite a todas as autoridades aqui presentes, boa noite público. Eu não vou saudar o povo não, eu acredito que isso já tomaria um tempo bastante longo. Vou direto aos 2 poemas da tia Bichinha, porque solenidade aqui em Itapajipe, sem poemas da tia Bichinha, não é solenidade. Isso é uma tradição, e mais que uma tradição, é uma honra para quem ela resolve homenagear. Então, a pedido dela, eu vou ler primeiro o poema que ela fez à doutora Dilon. São poemas simples, né, como os que eu tive chance de fazer, mas cheios de muita ternura, de muito amor por todos. Ao ilustre doutor Odilon, digno juiz, veio nos trazer ânimo e esperança, e não há quem nos diz, é amigo dos velhos, jovens e crianças. Trata todos com amabilidade, prestem todos muita atenção, possui elevada mentalidade e é dotado de notável educação. Trata-nos com respeito e ternura, irradia paz e muita alegria. É possuidor de esmerada cultura e também de imensa sabedoria. É amigo na alegria e na tristeza, por todos é procurado e preferido. Serve os abastados e a pobreza, na verdade é por todos nós muito querido. Trata todos com igualdade, sempre nos dá especial atenção. Ajuda quem está em dificuldade, pois sua vida é sempre doação. Pode ser dia ou noite escura, está sempre à nossa disposição. Serve quem está em penúria, é dotado de generoso coração. Digo isso com muita certeza, pois já é do meu conhecimento. É grande a sua gentileza, é ótimo o seu comportamento. É estimado em toda a comunidade, pois é honesto e muito gentil. Possui notável personalidade, é uma grandeza do nosso Brasil. Peço-lhe me desculpar dessa tão singela lembrança. Sei que sou estável e saberá perdoar a minha grande ignorância. Não sei que são os 81 janeiros que já estão pesando nos ombros. O valor que as pessoas têm, como o senhor doutor João, já não sei como expressar. Quando posso, sempre faço, se for de sua permissão. Aqui deixo meu sincero abraço, com imensa e eterna gratidão. Deus te proteja. E até honrada, não há palavras para agradecer, pois fui gentilmente convidada para nessa solenidade comparecer. Aqui cheguei na hora marcada e vim com imenso prazer. Encontrei gente super educada e de bom modo de proceder. Trata todos com amabilidade, nasceu em Dracena, cidade paulista. É possuidor de elevada mentalidade, é honesto e notável jornalista. É fundador e diretor do Pontal, que circula até o estrangeiro, reside na cidade de Portal e vem agradecendo o Triângulo Mineiro. Nos trata com respeito e ternura, em todos presta muita atenção. É dotado de excelente cultura e também de esmerada educação. Amigo na alegria e na tristeza, por todos é procurado e preferido. Serve-nos com super gentileza e, na verdade, é um grande amigo. Pode ser dia ou noite escura, pode haver sol, chuva e orvalho. Atende quem lhes procura e é com seu honrado trabalho. Almejo que tenha vida tranquila e conforto na sua vida e residência.
ao lado da sua digna família, que haja saúde e boa convivência. São os votos da Nélia, sua admiradora tia Bichinha, que pede para desculpar. Dessa tão singela lembrança, sei que é sábio poderá perdoar a minha elevada ignorância. Não sei se são os 81 janeiros que já estão pesando nos ombros, ou será que não sei expressar o valor que as pessoas têm, como você, Portais. Mas quando posso, sempre faço, e é com prazer e muita satisfação. Aqui deixo o meu sincero abraço e também o meu aperto de mão. Que Deus te proteja, tia Bichinha. Agora, a Mara falará em seu próprio nome o que pretende dizer a devida solenidade. A palavra do jornalista Amara. Câmaras, Sr. José Ricardo Roldão Filho, dessa Câmara de Tabagipe, Sr. Jovelino Martins de Freitas, de São Francisco de Sales, Sr. José Alão da Silva, de Frutal, Sr. Sérgio Paulo Campos, de Fronteira, Sr. Delegado Dr. Paulo Henrique de Oliveira Rosa, Srs. Promotores, Drs. Luiz Carlos Martins da Costa, de Tabagipe, José Joaquim de Miranda Júnior, de Frutal, Sr. Juiz Dr. Ramon Castro de Oliveira, da comarca de Frutal, Senhor Presidente da Copag, Evandro Bertolino, Senhor Gerente do Banco do Brasil, José Rogério Araújo, Senhor Ex-Prefeito de Itapajipe, Antônio Gonçalves, demais autoridades presentes, meus colegas do Jornal Pontal. Esse negócio de fazer discurso não é curso. Aliás, é minha estreia de discurso. Então eu fiz escrito que é para não ter problema. Copiando o vereador fortalense, Ronaldo Wilson Santos, eu diria que o que tem pautado as ações do novo cidadão itapajipense, Sérgio Portari, é a máxima que diz: é preciso crer naquilo que se faz e fazê-lo com entusiasmo. Foi assim que há 5 anos atrás ele resolveu voltar para essa região, com a qual convivera outros 5 anos antes, para sobreviver de sua profissão e, ao mesmo tempo, dar muito de si pelo progresso deste lugar. Quando o Sérgio me propôs um contrato de risco para vir reerguer o jornal em Frutal, eu aceitei, não só devido à grande falta de identificação que sempre senti em relação ao lugar onde morava, mas também porque ele soube pintar o Baixo Vale em cores muito atraentes, principalmente mostrando os arquivos do jornal que ele fazia, junto ao Narciso, que está aqui presente, muito superiores aos que eu conhecia até então, mesmo os jornais de Uberlândia e Uberaba. Meu velho sonho de trabalhar no jornal que servisse para algo mais do que embrulhar verduras chegou de novo. Eu sempre acreditei que o jornal deveria dar expressividade à comunidade e que isso não é, de forma nenhuma, se envolver com quem quer usar o papel para interesses mesquinhos ou vinganças políticas. Justamente por isso, o Pontal vai entrar em seu 4º ano e a comarca de Tapajipe, embora algumas pessoas dissessem que não duraria sequer 6 meses, entra hoje, dia 20 de abril, em seu 3º ano de circulação ininterrupta. E temos a satisfação de ver nossas publicações lidas, comentadas, contestadas, criticadas, solicitadas, enfim, tudo aquilo que nos prova que fazemos um jornal vivo, uma vitrine da região. Acredito que é mais ou menos com isso que todo bom jornalista como o Sérgio deve sonhar. Se o jornal não consegue agradar a todos, o que a gente tenta bastante, pelo menos não passa despercebido por ninguém, ele costuma dizer. O fato deste Paulista de Dracena, de Ribeirão Preto, de Rio Preto, estar aqui hoje, se deve a uma escolha pessoal sua. Como diz uma pessoa que eu conheço, a doutora Analina de Campina Verde, a gente não pode escolher o lugar onde vai nascer, mas pode escolher o lugar onde vai viver. E o Sérgio escolheu essa região, e não só uma cidade em especial, mas todas essas pequenas cidades que unidas são uma força viva do Triângulo. Sua seriedade faz com que o jornal circule na data marcada, ainda que para isso tenha que trabalhar até de madrugada depois de longas viagens. Não importa o que aconteça. No domingo, o jornal tem que estar na casa do assinante de toda a região. Ele acredita no jornal e o faz com entusiasmo. Ele acredita no Baixo Vale, que só é acordado alguns anos à frente,
quando as cidades foram servidas de escolas superiores, empregos, centros de compra e qualidade de vida, conseguidos com a valorização do que nós temos aqui, que é a nossa agropecuária. Como patrão, o Sérgio faz o jornal Boa Família, com direito a atenções, brincadeiras e até discussões, como disse o presidente José Ricardo Rodão Filho, desde com o objetivo de fazer um trabalho melhor. Sua empresa mantém rigorosamente os impostos em dia, mesmo assim como as obrigações trabalhistas, apesar do país atravessar uma época em que cumprir as obrigações é motivo até de deboche. Sua empresa respeita as leis do comércio e também as leis do jornalismo. O direito de resposta é sagrado, como não tem sido até mesmo em grandes jornais do Brasil. Tão importante para ele é cumprir a lei, que nota edição do Pontal do dia 30 de setembro do ano passado, um caderno bastante didático sobre as eleições, enfocando todas as cidades da comarca de Frutal, está até hoje estocado, porque a gráfica não conseguiu entregá-lo antes do fim do período de propaganda eleitoral. Embora o que houvesse nele fosse um resumo gratuito dos planos de governo de todos os candidatos, sem exceção e sem favoritismos, assim como os locais e horários de votação e de apuração. O que fez o vereador Ivaldo Barbosa Rezende, que quantas vezes já acudiu a gente, né, Ivaldo? Até com o carro quebrado, de valorizar o Sérgio com esse título, é um conforto na vida de um cidadão que trabalha arduamente. Porque o Sérgio, mesmo sendo patrão, é um colega de serviço e realmente reparte com a gente toda a confecção do jornal. Bom, o que eu tinha a dizer sobre o Sérgio é isso, e eu queria dedicar um trechinho do meu discurso também ao doutor Odilon, que também me é uma pessoa muito cara, embora a gente tenha convivido pouco. Eu queria dizer ao doutor Odilon que a homenagem dele também é justíssima. Quando da aprovação da comarca de Itapajipe, da criação da comarca, eu acompanhei como repórter todos os passos dele para a organização do fórum. E isso começou lá em Frutal, antes mesmo de vir para cá. Com seu jeito calmo, paciente, ele imprimiu uma organização admirável à implantação da comarca de Itapajipe. Homem do Evangelho, ele sabe que a boca fala da abundância do coração. E sua boca sempre falou da surpresa de sair de Juiz de Fora para descobrir uma região tão rica como o Triângulo e Itapajipe, uma cidade tão acolhedora. O meu abraço muito especial a este primeiro juiz da comarca de Itapajipe, que ficará na história não só por ser o primeiro, mas por ser uma personalidade única, cujas lições e recordações sempre vamos guardar com o maior carinho. Meus parabéns a ambos. Muito obrigada a vocês. Agora chegamos à hora mais importante da solenidade, que vamos passar para as mãos do meritíssimo senhor juiz, doutor Odilon, o seu diploma, seu título de cidadania, e para fazê-lo eu convido o vereador Evaldo Roberto Barbosa e o vereador Evaristo Moura Soares para que faça a entrega desse diploma tão lindo que vocês vão ver ao nosso meritíssimo juiz.
Dando continuidade, eu convido o vereador Valdo Barbosa Rezende e o vereador Arlindo Rodrigues de Almeida, que passa ao juiz jornalista Sérgio Carlos Bordares a entrega em suas mãos do seu título, seu diploma de cidadão honorário de Itapajipe. Eu gostaria de convidar o presidente da Câmara de Fronteira, Sérgio Campos, para que faça uso da palavra. Senhor presidente da Câmara de Itapajipe, qual cumprimento todos os demais presidentes, vereadores aqui presentes, prefeito Jerônimo, a pessoa de quem também cumprimento os demais prefeitos, senhores. Nós conhecemos o Sérgio Portari no início da década de 80 e de pronto identifiquei nele um ideal comum que nos mantém juntos até hoje, de unir e fortalecer cada vez mais nossa região. Nosso amor pelo Baixo Vale é o mesmo, nossa fé no futuro dessas cidades que margeiam o Rio Grande nos impedem a continuar uma luta pelo reconhecimento do seu valor em todos os níveis. Nós gostaríamos de dizer que o Portari também já é, por unanimidade da Câmara Municipal de Fronteira, cidadão fronteirense, título que em breve também daremos e já deixamos aqui um convite estendido. Nós gostaríamos de dizer que somos, ao contrário da Lília, um tanto felizes que você tem guardado esse tanto e deixado de ser jogador de futebol para que seja jornalista da nossa região. Nosso abraço e parabenizo aos senhores pela iniciativa. Nosso muito obrigado. Dando continuidade, eu convido o nosso digníssimo prefeito, o senhor Dr. Jerônimo José da Silva, para que faça o seu pronunciamento. Eu quero o prefeito da cidade de Frutal, meu particular amigo Antônio Heitor de Queiroz, meu caro amigo e prefeito da cidade de Comendador Gomes, Lucélio Duarte, meu caro amigo e digníssimo prefeito da irmã cidade de São Francisco de Sales, do Rio Ferreira Borges, senhor presidente da Câmara Municipal de Itapajipe, vereador José Ricardo Roldão Filho, presidente da Câmara de São Francisco de Sales, Jovelino Martins de Freitas, José Adão da Silva, o digno presidente da Câmara de Frutal, Sérgio Paulo Campos, digno presidente da Câmara de Fronteira, Dr. Paulo Henrique de Oliveira Rosa, delegado da comarca de Itapajipe, Dr. Luiz Carlos Martins Costa, promotor que ora serve esta comarca, Dr. José Joaquim Miranda Júnior, promotor da cidade de Frutal,
meritíssimo juiz de direito da comarca de Frutal, Dr. Ramon Tássio Oliveira, presidente da COPAP, Sr. Evandro Bertolino, gerente do Banco do Brasil, José Rogério Araújo, meu caro e ex-prefeito de Itapajipe, Sr. Antônio Gonçalves de Paula, irmãos itapajipenses que ora são homenageados, Sérgio Carlos Portari e o nosso meritíssimo juiz de direito desta comarca, Dr. Odilon José Lins. Quando um povo escolhe os seus representantes, escolhe com o mínimo de confiança, ou no mínimo com confiança, e espera dos mesmos que se faça jus a esta confiança. Hoje, o Legislativo de Itapajipe dá mostra de que fazer justiça é também reconhecer e homenagear as pessoas que colaboram para o desenvolvimento da comunidade como um todo. Companheiros de Itapajipe, na qualidade de prefeito, me sinto honrado em participar de uma sessão solene deste legislativo, pois, como administrador desta cidade, tenho a obrigação de acompanhar os passos do Legislativo. Tenho a honra de participar desta sessão, pois o Legislativo itapajipense, através da indicação dos seus vereadores, Sivaldo Roberto Barbosa, Evaristo Moura e o nosso Sivaldo Barbosa, faz jus nesse momento homenagear duas pessoas tão queridas, duas pessoas que no exercício das suas profissões colaboram para o desenvolvimento da nossa Itapajipe. Eu gostaria neste momento de lembrar a comunidade de Itapajipe que o meu particular amigo e hoje irmão Sérgio Portari já foi alvo de algumas críticas no passado. Sérgio Portari, que quando fundou o jornal Itapajipe, naquela época eu já aspirava às eleições de 92, mas devido à nossa amizade muitas vezes foi confundido por alguns que, como diz Dr. Ronaldo Wilson Santos, as pessoas que se opõem ao bem é porque não sabem o valor que estão escondidos dentro de si. Naquela época, algumas pessoas faziam algumas críticas dizendo que o Sérgio Portari estava vindo para Itapajipe e que eu era o seu sócio. Quem me dera se eu fosse sócio de uma pessoa tão digna, tão honrada, que desenvolve um trabalho com honradez, com firmeza, com coerência e com clareza, como você, Sérgio Carlos Portari. A minha vontade era realmente de investir junto com você todo o conhecimento que você tem e que é benéfico a uma comunidade, que é um povo. A minha vontade é ser sócio seu na sua lealdade, na confiança que você deposita em nós políticos, na sua lealdade como profissional. O exercício da profissão de jornalista é árduo. Eu sei disso. É espinhoso, porque é tido como o homem que futrica em tudo, o homem que mexe, ou o profissional que mexe com todo o coisa da comunidade. Eu sei disso. Mas você não perde um só instante a sensibilidade para as coisas mais difíceis. Você é um homem que sabe mexer naquilo que o povo quer, falando sempre a verdade,
e transmitindo essa verdade, registrando para a história de uma comunidade, como você o faz, juntamente com os seus funcionários, no jornal que nos serve, Comarca de Itapajipe. Muito obrigado, Sérgio, por ser hoje o nosso mais novo irmão. Quero ser seu sócio na dignidade, na honradez e na firmeza. Gostaria, neste momento, de referir ao ilustre cidadão que hoje homenageamos, também com toda a sensibilidade que o Legislativo de Itapajipe tem, e sabe escolher, de fato, as pessoas que colaboram para o desenvolvimento de Itapajipe, como escolheram também nesta figura humilde, nesta figura simples, que transmite muito mais do que segurança, transmite amor a cada um de nós, porque é um homem que aprofunda o seu conhecimento no livro sagrado como a Bíblia, sempre que faz as suas referências. Doutor Odilon, receba de coração, do povo de Itapajipe, o povo do qual eu represento, as nossas sinceras homenagens, pois você não é um homem que pega na caneta só para sentenciar. Você, antes de tudo, é um conciliador. E isso é muito importante na vida de um juiz. Ser um grande conciliador das causas, porque, se não for assim, nós teremos uma comunidade agitada. Antes de dar a sua sentença, você sempre chama para o diálogo. Você sempre chama com atenção os seus sentenciados, mas dá a sua lição de amor em primeiro plano. É o que é de mais bonito em um profissional como você, doutor Odilon, é realmente esta mensagem de paz que você traz a todo cidadão de Itapajipe quando você faz as suas colocações, quando você dirige os seus atos, é um ato de amor. Sempre eu vejo nas suas palavras o seu gesto de carinho para o povo de Itapajipe. Você me disse há poucos dias que está prestes a aposentar. E eu quero, desde já, doutor Odilon, fazer um convite, dizer ao senhor que Itapajipe, que te acolhe hoje como o mais novo irmão, o mais novo filho desta terra, quer ter você para sempre aqui descansando junto com a gente, com toda essa comunidade. Permaneça entre nós e as suas lições serão passadas ao nosso povo. Muito obrigado, senhor. Eu gostaria de dizer ao público que, ao terminar a nossa solenidade, para que ninguém se pegue no caminho de casa, mas sim dirija-se ao Itapajipe Clube para nós jantarmos, porque na verdade o horário está um pouco levantado para essa finalidade. Mas é com imensa satisfação que damos continuidade à nossa solenidade. Eu convido o nosso querido jornalista, o nosso mais recente irmão, Sérgio Carlos Portari, para que faça uso da tribuna. Deve haver alguma coincidência, mas há exatamente 13 anos, quando a gente começava a mudar a nossa vida, exportar a essa região, uma personalidade dessa cidade também iniciava uma luta. O senhor Antônio Gonçalves de Paula, então prefeito, começava a luta pela instalação da comarca, pela criação da comarca.
Hoje, 13 anos depois, estamos nós dois aqui, nós dois unidos pelo mesmo fio de destino. O senhor sentindo-se muito orgulhoso, tenho certeza, desse segundo aniversário da comarca de Itapajipe, e eu muito orgulhoso do segundo aniversário do comarca de Itapajipe. Eu não podia deixar de marcar fazendo uma homenagem ao senhor, São Antônio. Eu acho que o destino colocou essa coincidência também para nós. 1 ano e 10 dias, ao receber o título de cidadão honorário de Portugal, eu contei a história de um jovem, humilde jornalista, que é convite do grande amigo Márcio Rodrigues da Silveira, chegou a Portugal e, repetindo o que eu disse na época, trazendo na sua mala apenas 2 camisas, uma calça velha, um sapato, uma sola furada. O restante da bagagem era preenchido por muita esperança, nem cueca nem meia que eu usava. Eu só não contei naquela oportunidade que, em seu primeiro dia de trabalho, este jovem, em companhia do repórter do jornal Esquema, Luiz Pedro Barbosa da Silveira, veio conhecer Itapajipe. Nesse primeiro dia de trabalho, aqui, conhecendo figuras como o Dr. Lázaro Gonçalves de Paula, fez 2 grandes amigos. O primeiro dele, Ivaldo Barbosa Residente, e o segundo, Lázaro Ricardo. Eles estavam na Câmara Municipal, eram vereadores da época, nós chegamos com uma visita e desse primeiro contato nasceu uma amizade que já dobrou uma década. Hoje, quase 13 anos depois, eu posso dizer que não só o Ivaldo não se tornou só amigo da gente, ele hoje representa esses 11 mil itapajipenses, essa cidade tão querida, que tem suas mãos estendidas e seus braços abertos. Não é só o Ivaldo, não é só o Lazinho, não é só essas personalidades que nós conhecemos da vida pública, mas todos os itapajipenses, todos, do mais humilde à autoridade mais acertada, todos são, unanimemente, pessoas que sabem receber, sabem acolher, sabem abrir espaço para quem chega para trabalhar na Itapajipe. Meu caro prefeito Tumitur, deixa eu dizer Tumitur, porque é sua marca registrada e é uma forma de expressar o carinho da nossa velha cidade. José Duarte, prefeito comendador Gomes, lutador, batalhador, Duílio Ferreira Borges, nós acompanhamos desde a época de presidente da Câmara de São Francisco de Sales, que hoje foi lá como prefeito, essa carreira política pública. Jerônimo, sócio majoritário de tudo aquilo que nós sonhamos, né, em favor de Itapajipe. Senhores presidentes da Câmara de São Francisco de Sales, Jovelino Martins, José Adão da Silva, Zizi, Brutal, Sérgio Campos, meu velho companheiro de sonhos também, da cidade de Fronteira, José Ricardo, Zé Caetano, com quem eu tenho motivos hoje de saber que o Itapajipense também sabe ser sincero. Seu delegado Paulo Henrique de Oliveira Rosa, paulista como eu, senhores promotores Joaquim José Miranda Júnior, de Portugal, e Luiz Carlos Martins Costa, que nós estamos conhecendo hoje, depois de ter trabalhado com o Dr. Secretário há quase 2 anos, Dr. Ramon Cássio, pessoa que aprendemos a admirar esse curto período de convivência, Dr. Odilon, meu mais novo irmão gêmeo, e todos os senhores que estão presentes. Recentemente, em conversa com um amigo, ele me perguntou: se fazer jornal numa cidade grande já é difícil, existe sacrifício, já não dá retorno, não dá lucro, por que é que você se aventura numa cidade como Itapajipe? Aí eu contei a história de uma mulher que vendia flores diante do teatro de Nova York, do Radio City Musical. Ela usava um cartaz na banca dela que dizia: não estou faminta, não tenho filhos a alimentar,
Vendo flores porque amo as flores e gosto de vendê-las. Se quiser comprá-las, custam 25 centavos cada uma e eu lhe agradeço. Se não está interessado, é com você. Que Deus oriente o seu caminho. Então, mulheres faziam 5 bandeiras em 15 minutos. Eu não vi em Itapajipe, quando eu decidi, justamente quando eu dei equipe, eu vim aqui buscar riqueza, eu vim buscar glórias, eu vim oferecer uma mão a mais para trabalhar com o progresso dessa cidade. Uma mão a mais para tentar, de alguma forma, contribuir para que Itapajipe chegasse aonde merece chegar, porque é um povo trabalhador, um povo muito ordeiro. E é assim que eu me sinto em relação a Itapajipe. Entendo que essa comunidade nada me deve. Esse tipo de cidadania não é nada mais do que a prova da imensa bondade que habita no coração de cada itapajipense, que foi expressa na iniciativa do Ivaldo, com o aval dos 10 companheiros da legislatura anterior e agora também ratificada pelos 11 vereadores dessa atual Câmara Municipal. No último domingo, estava eu com o prefeito Monitor de Frutal na festa, na exposição, na festa do peão de São Francisco de Sales. De repente, nós nos deparamos com um grupo de itapajipenses na arquibancada, muito solidários. O prefeito estava presente, o vereador Simval, dividindo pedaços de lanche, de pizza, latinhas de cerveja, e ficamos comentando: poxa, como o itapajipense tem uma cabeça diferente. Poxa, não só no trabalho, mas também nessa hora, o itapajipense se manifesta de uma maneira diferente. E ficamos até com uma ponta de inveja. Eu não sei se estou nem sentindo, mas eu senti essa ponta de inveja, porque eu ainda tenho um interesse na cidade de Frutal. Eu tenho sido um homem, nos últimos 13 anos de vida, foi absorvido pelo trabalho. Muito pouco tempo eu dediquei à minha família, aos meus amigos. E por isso eu me confesso surpreso em dizer algo dessas homenagens. E fico pensando o que é que eu tenho feito de bom para a cidade de Frutal, como Itapajipe, como fronteira, que já me honraram com essa responsabilidade de ser um dos seus filhos. Será que somente o trabalho justifica essas honrarias? Justamente o trabalho que é a obrigação de cada um de nós. Ninguém faz nada demais de estar trabalhando, apenas cumpre sua obrigação. Isso é o que tem feito ao longo desses anos. Só posso garantir que eu me sinto reconfortado, porque há momentos em que também o trabalho não faz-nos sentir como se não valesse a pena. É o trabalho que muitas vezes nos leva até a barra dos tribunais, quando pessoas inescrupulosas, que não têm nada para as nossas comunidades, não temam em não reconhecer o valor do trabalho. E por falar em barra de tribunais, nessa oportunidade eu me sinto muito, mas totalmente honrado por me tornar cidadão de Itapajipense em primeiro lugar, e principalmente por ganhar como irmão gêmeo, doutor Odilon José Mendes Soares. Pessoas como o senhor, doutor, me fazem acreditar na justiça, me fazem pensar que é bom saber que ainda existem nos tribunais gente como o senhor, que tem a sensibilidade na ponta da caneta que dá a sentença. Gente como o doutor Ramon, competente, jovem, que já também mostra essa mesma sensibilidade para com a comunidade. Gente como a doutora Márcia Cristina, que aqui não está presente, mas temos que fazer justiça. Ela age com a razão como uma mulher moderna, mas também reserva, como mãe que é, um pedaço de coração do seu trabalho, por força da própria natureza. Antes de terminar, já que eu corro o risco de me tornar antagônico, devo dizer que, por obrigação moral, eu devo repartir, mesmo que simbolicamente, em pedacinhos desse papel. Repartir com pessoas a quem eu devo isso aqui, que eu não cheguei sozinho. A minha mãe, Dona Irma, que aceitou deixar sua terra natal para viver comigo essa aventura mineira. Minha irmã, Sônia, que aceitou reviravoltas na sua carreira profissional para estar ao meu lado. Aos meus filhos Serginho e Rodrigo, que aceitaram ser meus companheiros de pequenos momentos,
já que a gente só se encontrava em finais de semana, eu não Deus me crescer. O pai sempre distante, o pai sempre voltado para outros interesses. A cada um dos meus companheiros de trabalho no Pontal, Fernando, Lindomar, a Lucimar, ao Cleito, Pedrinho Batista, Dona Helena, Wagner. Quero fazer uma homenagem também ao meu amigo Jorge Antônio Moura, a quem eu devo um valor muito grande na instalação desse jornal, o Marco da Tapajip. Ao Clayton Ramos, a quem eu devo a consolidação do jornal aqui, depois da substituição ao Jorge. O Clayton foi uma pessoa que trabalhou, vestiu a camisa do jornal. Ao Cassiano, que é o nosso entregador aqui, que faz o jornal chegar pontualmente nas mãos de cada leitor. Agradecer também ao meu amigo de sempre, Gerando Donizete, que, como eu disse, foi meu amigo de sonho, meu sócio de sonhos. Nós sonhamos muito tempo junto com esse jornal, ele como assessor do prefeito Esperosa, eu como uma pessoa que gostaria de entrar em Tapajip pela porta da frente. Ao meu amigo, meu irmão, Fortaleza, Toninho Heitor, que pode não saber, mas com as suas palavras rápidas, com o seu raciocínio tão amplo que nem o horizonte consegue barrar, me deu muita força, às vezes sem saber, numa conversa de telefone, num almoço fora de hora de casa. O meu mestre Inácio Rodrigues da Silveira, a quem eu devo muito o conceito de jornalismo que a Amália me falou aqui a vocês até agora há pouco, que me ensinou muito sobre ética e sobre como respeitar as outras pessoas no jornalismo por nada. Eu devo, por questão de justiça, compartilhar com a Amália, como eu já disse, é meu braço direito no jornal, sem detrimento da Lília, que é meu braço esquerdo, e todo mundo que me conhece sabe que eu sou canhoto. E gostaria de oferecer, por último, um pedacinho desse título ao meu pai, Roque Cortar, que aceitou o sacrifício maior de se transformar em minhas raízes triangulinas. E está sepultado hoje no cemitério de Portal, como a lembrar-me do meu compromisso eterno com essa região, com essas comunidades maravilhosas. Hoje meu pai está aqui representado pelo seu irmão, Antônio Sebastião Cortar, carpinteiro humilde de Santo André, mas que tem para mim a imagem dele. Eu gostaria, por fim, de compartilhar essa alegria e essa responsabilidade com os meus 11.009 irmãos e dizer que a partir de agora deixo de ser um amigo, um visitante, para me transformar num defensor ferrenho das causas tapajipenses. Prometo agir como filho dessa cidade, atento a tudo e a todos, vigilante, porque Itapajipe terá em mim um autêntico filho, adotivo, mas filho. Obrigado. E para finalizar, vamos convidar o nosso meritíssimo juiz, Dr. João José Mendes Soares, para que profira suas palavras, o seu discurso, tão aguardado por todos nós. Dr. João, faça uso da pergunta. Excelentíssimo senhor José Ricardo Filho, vice-presidente da Câmara Municipal de Itapajipe, senhores vereadores, senhor Simvaldo Roberto Barbosa, Valdivino dos Reis Correia, Evaristo Moura Soares, Sérgio Francisco da Silva, Eurides Correia da Silva, Guilherme Queiroz Menezes Barbosa, Tica Ioliano,
me otorgou esse título de cidadania. Como filho adotivo, essa Câmara aqui me chamou e aqui está me honrando essa noite. Excelentíssimo senhor prefeito municipal, doutor Jerônimo Donizete da Silva, me dirigiu palavras carinhosas. Excelentíssimo senhor vice-prefeito, senhor Antônio Batista Ferreira, a quem eu aprendi a admirar. Senhor ex-prefeito, senhor Antônio Gonçalves de Paula, e, juntamente com os vereadores da Câmara, tanto lutou para a implantação da comarca de Itapajipe. Receba também meus cumprimentos. E naquele tempo aprendi a também admirar o seu talento e a força da sua juventude, que acabaram levando até o executivo distrital. Presidente da COPAC, o senhor Evandro Bertolini, que também nos honra com a sua presença, meu colega da cidade capital, diretíssimo juiz Dr. Ramon Castro Oliveira, que está com a família, e o Dr. Joaquim José Miranda Júnior, ministro promotor de justiça da cidade capital, mas que sempre está aqui trabalhando em Itapajipe, servindo também a essa comunidade, o senhor José Rogério, gerente do Banco do Brasil, demais autoridades que estão presentes, e a esse povo de Itapajipe que aqui está, que me honra a mim e ao outro privilegiado, filho de Itapajipe, o senhor Sérgio Cortado. Eu confesso para vocês que me emociono de estar recebendo um título, uma honraria como essa. Eu, um homem que vim de uma cidade distante, quando me disseram que eu estava designado para Frutal, eu perguntei, aonde que é essa cidade? Não sei onde é. Me informaram que era perto de Uberaba, que eu deveria ir primeiro a Uberaba, e eu vim. Saí da minha cidade, saí da minha família, deixei minhas raízes, amparado pela mão do Todo-Poderoso, vim para a cidade de Frutal. Ali foi recebido, muito bem recebido por aquele povo, tive a oportunidade de conviver com aquele povo vários meses. A mim coube a tarefa também de vir instalar a comarca de Itapajipe. Pedi ao presidente do tribunal que, instalando a comarca, me designasse juiz dessa comarca. E o presidente do Tribunal de Justiça me atendeu e me designou como juiz. E eu digo a muitos itapajipenses, olha, vocês são itapajipenses de nascença. Eu sou itapajipense por opção. E agora, mais do que isso, sou filho adotivo. Que mais um homem pode aspirar do que chegar a uma comunidade como forasteiro e depois ser honrado por essa comunidade e ser chamado por essa comunidade como seu irmão. Isto é uma honra muito grande, é a maior honra que uma comunidade, um povo, pode otorgar a um indivíduo. Eu quero esse título, essa honraria que recebo. Quero te pedir, por esses desbravadores anônimos que vieram para Itapajipe há anos atrás, deram as suas vidas, desbravaram esse sertão, fizeram dessa cidade uma cidade boa para viver,
esses heróis anônimos, eu divido esta homenagem. Também digo ao senhor Sérgio Portari, que hoje também é honrado por esse povo, ele também é um desbravador da comunicação. Quando se instalou a comarca, saiu a primeira edição de seu jornal, Comarca de Itapajipe. E até hoje, esse jornal tem servido essa comunidade, trazendo notícias, servindo aos poderes legislativo, executivo, judiciário, servindo a toda essa comunidade. O jornal dele também mostra o quanto ele tem de espírito desbravador. É justa e merecida essa homenagem que hoje ele recebe, porque esse povo sabe o quanto é importante o jornal que ele aqui fundou e que circula até hoje com tanta seriedade, semana após semana. O senhor está de parabéns. Eu aprendi, conheci nesse período que aqui estou na região e aprendi a amar o mundo. Aprendi a respeitá-lo, a admirá-lo como pessoa que ele é, como homem empreendedor que ele é. Agradeço também a ele as palavras gentis, amorosas a mim dirigidas. Agradeço também a nossa querida tia Cristina, que usou das suas poesias para me homenagear, me trazendo palavras muito doces, muito meigas. O Poder Judiciário está lá há 2 anos, em Itapajipe. Hoje nós comemoramos esse aniversário. Como juiz aqui vindo, vocês devem terem visto pelo meu currículo um homem simples a trilhar o caminho da vida. O caminho da vida que me trouxe. Chegando aqui em Itapajipe, encontrei nesse povo, nessa comunidade, o carinho, a atenção, o amor, o respeito. Esse povo me honrou desde o primeiro minuto em que aqui pisei, com a sua atenção e o seu carinho. A esse povo é que eu me dirijo. Digo a vocês que se recebo essa homenagem, é muito mais pela bondade, pelo coração de vocês, do que propriamente dito pelos meus méritos. Méritos eu tenho pouco. Na qualidade de juiz, muito enfatizado na minha pessoa, como ser humano, mas o cargo é por demais grave. O exercício da magistratura muito exige do homem. Da pessoa do juiz é exigido que ele seja livre, um homem livre, incorruptível, corajoso, justo, sereno, compassivo. São muitas qualidades que um homem precisa de ter. Quanto a mim, eu lembro as palavras de São Paulo. Não julgo haver atingido essas qualidades. Não julgo haver atingido essa perfeição. Mas prossigo para o alto. Prossigo andando no caminho da vida, pedindo ao Todo-Poderoso que me auxilie nessa tão grande missão. Porque, na verdade, julgar é tão difícil que o próprio Deus é que deveria fazer o julgamento, é que deveria ser juiz. Mas Ele nos otorgou, nos deu esse direito de julgar. Quando sentados estamos diante de um réu, uma pessoa que cometeu um crime, um delito, que às vezes precisa ser punida, sim, tem que ser punida,
sociedade hoje clama muito pela impunidade. A magistratura, o poder judiciário não está omisso aos anseios da comunidade. Nós estamos trabalhando, lutando. Temos deficiências, sim. Muitos estão atacando o poder judiciário no Brasil. É muito comum hoje vermos revistas, jornais, atacando o poder judiciário. Temos deficiências, sim. Mas são deficiências que vêm há séculos. Pouca atenção foi dada durante essa república ao poder judiciário, sempre carente de recursos materiais, humanos, mas a magistratura brasileira, sendo tão poucos juízes para um país tão vasto, de tão grande população, a magistratura continua abnegada, com fé na justiça. Às vezes me perguntam se eu acredito na justiça, mas é lógico que eu acredito. Como eu vou descrer na justiça? Se eu sou a boca da lei, se eu sou magistrado, eu acredito na justiça. E acredito também, lembrando aquelas palavras do Juscelino Kubitschek, quando escreveu aquele memorial lá em Brasília. Eu tenho uma fé inquebrantável no futuro do nosso país. Tenho uma fé inquebrantável no futuro desse povo. Tenho uma fé inquebrantável que seremos uma nação ainda respeitada por todos no mundo, porque aqui no Brasil estamos dando exemplo, não só de democracia, mas estamos dando exemplo de amor ao próximo. Moramos numa sociedade multirracial, não temos aqui guerras, não temos aquelas convulsões sociais que atingem a outros países, vivemos em paz um com o outro. Este país ainda tem muito que ensinar ao mundo o convívio fraterno entre todos os homens. Como essa sociedade hoje, essa comunidade me aceita como seu filho adotivo, e me honra dessa maneira. O Brasil também tem adotado homens, mulheres e crianças de todas as partes do mundo. E isso deve ser um exemplo para o mundo todo, porque aqui nós vivemos em paz. Esta comunidade Itapajipe, a vizinha São Francisco de Sales, comunidade irmã de Itapajipe, pertencente à nossa comarca, a nossa cidade irmã também, Frutal, aqui representada pelos seus dirigentes, a todo esse vale do Rio Grande, região que quando eu cheguei, logo me admirei pela sua riqueza, pela sua beleza e principalmente, acima de tudo, pela hospitalidade e pelo carinho do seu povo. Muito obrigado por essa honraria que vocês me concedem. Eu agradeço de todo o coração. Repito mais uma vez, isso tudo fruto do amor de vocês, muito mais do que meus méritos. Eu agradeço a essa Câmara, agradeço a esse povo tão querido dessa cidade. Hoje me torno um filho adotivo de Itapajipe, do itapajipense. E aqui estarei, continuarei a minha luta no Poder Judiciário, fazendo o que puder, de melhor, para melhorar cada vez mais esta cidade, esta comarca, e dar de minha vida, para melhorar a vida, a qualidade de vida, a maneira de se viver dessa tão querida gente que me recebeu. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado de coração.
todos os presentes, as autoridades, a quem não mencionei o nome por não tinha relação, irmãos, ou talvez por esquecimento, nossos sinceros agradecimentos, mas agradecimento puro de coração, de verdade, por ver essa casa tão cheia, superlotada, com a finalidade de prestigiar com o mesmo objetivo de nós vereadores. Agora, não havendo nada a mais se tratar, nós colocamos um ponto final nessa sessão e dirigimos ao Itapajipe Clube para um jantar que com certeza todos vocês deverão estar com fome. O meu muito obrigado, está encerrada a sessão. Mário, eu ia fazer uma rima lá. A Lucimar, o Lindomar e a Marta. Maria Maria Rosa. Mãe? Era o tempo, né? Sabor de maçã. Quanto mais saudade de cada um na minha frente, né?
marquinha lá.